Em declaração de líder, a bancada do PL. Vereador Iago Morandi, da tribuna. Pior que não dá, cara. Pior que não dá. Eu juro que eu ia ajudar o vereador Daniel por vir aqui dar explicação. A gente falou numa boa, falamos até minutos anteriores ali sobre a questão do trem, que foi gasto menos. Eu iria elogiar, mas não dá para elogiar. Tá na página do prefeito, de novo, remando contra a maré. Não embarque em fake news. Muita gente espalhou mentira, dizendo que Caxias comprou um trem velho por 500 mil. Vamos aos fatos. Primeiro, digam quem espalhou fake news, digam. Todo mundo sabe que essa narrativa foi eu que puxei um dia antes, me vesti de trem. Quem mais na cidade vai ser? Então, nomeiem. Primeira coisa de covarde. Segunda coisa, pior ainda. Agora nós vamos publicar e vamos pagar, vamos fazer tráfego pago desse vídeo para mostrar que o Antônio Feldman é um incompetente. Pior ainda, por quê? Se a gente vai fazer um churrasco, a gente planeja o churrasco e diz quanto a gente vai gastar, quantas pessoas vão. Se é um salchipão, a gente soma um salchipão e a gente compra o pão e faz um para cada pessoa, por exemplo, e a gente sabe que vai a salada, vai o tomate. Então ele não planeja nada. O incompetente que o Nesplo resgatou, que estava morto politicamente até outro dia, volta agora e fala de fake news. Por que eu digo que é a incompetência dele? Porque ele está lá para planejar. O secretário adjunto, que muitos não servem para nada. Secretário adjunto que dá uma despesa maior para ti, contribuinte do município. Aí ele diz que planeja, não planeja nada. Por quê? Se era só os 46 mil, por que não veio o projeto aqui para nós votar só até 50 mil reais? Vinha o projeto aqui, capitão Ramon. Vamos votar aqui no máximo é 50 mil. Sabe por quê? Porque o incompetente sentiu a pressão e o governo, é óbvio que gastou menos por causa da pressão que a gente deu. Isso aí é óbvio. E agora vai gastar menos na restauração também. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, as mídias sociais. Vai gastar menos. Agora vão fazer parceria. Mas eu já sei como funciona, eu não sou nenhum otário, eu não sou babaca. Eles vão dizer assim, cara, pelo amor de Deus, faz essa restauração pra mim, por favor. Faz a restauração pra nós dizer que nós gastamos menos. Depois eu te consigo outra coisa lá na frente. Faz essa restauração aqui. Faz por 10 mil. Aí vamos dizer pro Iago, pros eleitores de Caxias, foi gasto só 60 mil, 70 e não os 500 mil. Eu não sou palhaço, eu entendo de narrativa. E o povo também não é. Deixem de ser hipócrita. Coisa chata isso aí. Eu estava feliz até agora há pouco. Até eu ver ali o Antônio Feldman e o Adiló, né? Uma collab, né? No que eles erram. Vão contra a maré. De novo, deixem só uns 10, 12 CCs comentando na página de vocês. Isso aí estraga o governo, é ruim para vocês. Vocês perderam essa narrativa. Recuem. Tem município que perde a narrativa e recua. Tem Canoas, tem o prefeito de Bento, ele comete erro, ele volta atrás e diz, perdão, eu errei, a Câmara me cobrou, eu vou recuar em tal assunto. Nós não tivemos um recuo até agora, vereador Haddad. A gente não teve o recuo no trânsito em nenhum momento. A gente não teve recuo na SEMA. A gente tem o pessoal da base reclamando aqui. O pessoal da base reclama de assuntos do governo. Vamos para o canil municipal. Tenho pouco tempo para falar. Questão, mudando de assunto agora. Questão do canil municipal. Levei, já vou dizer aqui o nome, tá? Levei o pessoal da APAC lá conversar com o Dornelles, tá? Dornelles até eu esperava que ele ia ser mais rápido. A Patrícia eu levei lá. Sabe a ideia que ela deu, vereadora Daiane, de colocar a mão de obra mais barata no Brasil e que fica bom para todo mundo. Os presos, construir o canil municipal. Até agora a gente está esperando a opinião da prefeitura. Eu fui lá e falei, Dornelles, isso aqui é esquerda, é direita, é todo mundo unido dessa causa, vai ficar bom para o governo. Botar os presos trabalhar fica bom para todo mundo. Eles têm uma diminuição de pena, é um negócio legal, fica bom para todo mundo. Até agora, se eu conseguir ajustar com a esquerda e com a direita, e isso eles não toparam, eles não fizeram, não. Vão pagar a mão de obra, estão demorando para construir o canil. Então a gente vê que é a questão que a gente estava falando ali, é sobre quem fez. Tudo eles querem ele. Se a ideia é minha, se a ideia é nossa aqui, eles não aceitam, vereador capitão. Eles não vão aceitar. Isso aí é um executivo que não trabalha junto com a Câmara de Vereadores. Sua parte, vereadora Rose. Queria ali parabenizar por essa parte da questão dos detentos ali, porque isso, embora muita gente diz aqui que é um bando de vagabundo, isso e aquilo, aquele outro, eu tenho certeza que tu consegue muitos, se não a maioria, que gostariam de realizar o trabalho. Porque sim, além de fazer uma coisa boa para a sociedade. Nós tivemos muitas obras aqui em Caxias, na história, que foram construídas assim. Na época que... Depois pode ter sido feito. Eu conheço mais a administração do Pepe Vargas, teve acordo com a Codeca. E muitos faziam esse trabalho. Eles têm a remissão da pena em vários dias e constroem e fazem as coisas. Então, eu acho boa essa...
oportunidade, já que também foi falado da PAC aqui, eu estava, mesmo com isso aqui, nós vamos fazer uma reunião dia 11, dia 11 de setembro, porque ontem naquela conversa com os deputados, eu conversei com o deputado Jefferson Fernandes, que trabalha essa questão da PAC no Estado, e gostaria já de convidar todos os vereadores e vereadoras para fazer esse debate aqui em Caxias sobre a PAC, inclusive visitar em algum outro lugar. Obrigada, vereadora. Obrigado. Vereadora Andressa. Vereador Iago, parabenizo também por esse assunto. Claro que também me interessa em relação ao canil municipal. Eu conheço a Patrícia há muito tempo, nós conversamos sobre isso, e eu digo aqui, como a vereadora Rose falou, né, não adianta chamar de vagabundo se tu também não dá uma oportunidade para as pessoas poder fazer alguma coisa de nobre, né? Eu vi um caso em Itajaí, o canil municipal de Itajaí, ele funciona com os detentos que dão banho, tosa e cuidam do canil municipal do local. Eu acho muito interessante e vai ter meu apoio em relação a isso, vereador Iago, muito obrigada. Só para finalizar, que talvez não vai dar tempo, capitão, ou bem rapidinho, capitão, de imediato. Gostaria de parabenizar o senhor, vereador Iago Morandi, sempre é muito correto nas suas palavras, e infelizmente a gente vê o seguinte: quando a ideia não parte da pessoa do governo, elas são colocadas na gaveta. E, infelizmente, quem perde isso é o município. Né? A população que vive aqui em Caxias do Sul está perdendo a oportunidade de evoluir. Uma parte, vereador. Porque, às vezes, na ideia não saiu da pessoa que deveria sair. E aí vai favorecer outra pessoa politicamente? Não vai querer fazer isso. Só que quem perde é o município. Obrigado. Obrigado, capitão. Vereadora Dai, bem rapidinho. Eu sei que tu tem outro assunto, Iago, mas não posso deixar de falar da questão do trem que a gente trouxe nessa Câmara, né? A questão... E ali a gente nunca falou que era para comprar o trem, né? A gente sempre falou que era para restauração, que aquele custo era para retirar de lá da Ubra, né? Para reconstruir ali, enfim, mas que tem o custo de revitalização, de restauração, né? Estipulado aí até por alguns vereadores na marca de 4 milhões de reais. Agora esperamos que a nossa pressão que diminua mais a restauração, porque exatamente a gente tem vários pontos turísticos na cidade que precisam ser valorizados, né? Inclusive trouxe a questão do Museu Municipal, que a gente não tem acessibilidade, infelizmente. E falar da questão da ideia, vereador Iago, parabenizar, porque a gente não traz só o problema, né? A gente fala do problema, mas a gente também apresenta soluções e ideias positivas para o município. Porém, acredito que por não ser ideia deles, acaba ficando para o lado obrigado. ou dentro da gaveta. Obrigado, vereador Iago. Não vou dar a parte agora, vereador Daniel, porque eu tenho um assunto aqui que é de vida ou morte. Vamos lá. Pessoal, pode colocar no telão aqui, por favor. Ó, esse aí é uma das ameaças que eu recebo, né? Faz 6, 7 meses que o pessoal promete me matar. Estão meio atrasados, até agora não mataram em 6 meses. Esse cara aí é um vagabundo, um jaguar aí, e ele tem um irmão preso e tal, e é uma longa história, né? Mas as facções andam me ligando, né, me mostrando arma. Eu não entendo, me mostram arma enferrujada, vereador Cristiano Becker. A minha tá mais limpa que a deles. Aí os caras querem me assustar, me ligam vídeo chamada, me mostrando arma enferrujada, né? Então, assim, eu disse para eles, se é para fazer alguma coisa, que façam na tribuna, que façam aqui. Eles me prometeram, me ameaçaram de morte. Nem na delegacia eu fui ainda, porque cachorro que muito late não morde. Então não tenho nenhum problema, tá? Com facção, com quem venha me ameaçar. Eu fiz 3 vídeos que dá uma dor de cabeça para eles. Lá no Paradão do Ópera, que parou o tráfico de drogas. Lá no viaduto do Bela Vista, que parou o tráfico de drogas. A gente fez um vídeo lá. Fui lá 2, 3 vezes, não existe mais. Lá na escadaria que desce do Planalto pra BR, 3 vezes fui lá. Uma vez um vagabundo tava com um Rottweiler, largou pra cima de nós. A gente pediu apoio, a guarda fez várias abordagens lá. Não tem mais o tráfico. Eu não sei se é isso ou qual outro grupo que eu mexi, porque eu mexo com muita gente, então eu não sei quem é interessado. Mas por último aqui, esses jacu vieram aqui, escreveram aqui no banheiro, tá? Escreveram agora que a minha morte tá encomendada. Eu não sei o porquê, já oficiamos a casa aqui, vou mandar a Polícia Civil investigar. Eu, assim, horário de ameaça, estão ligando de manhã cedo. Horário de ameaça para mim é horário comercial, a partir das 8h30. Não me atrapalhem 7 horas da manhã, tá? Para estar me ligando. E essa pessoa aqui também a gente vai levar para os órgãos aí. Não é fake, né? Muitas ameaças realmente de quem tem uma longa ficha criminal, né? Já conversei com o presidente da casa aqui, que eles escreveram no banheiro ali, e queria dizer aqui que a gente vai continuar trabalhando cada vez mais, né? Não nasci de susto, não adianta me ligar mostrando arma. Eu trabalhei 5 anos vendendo arma de fogo, não tenho medo de arma.
de arma, para mim é legal ver quanto mais arma melhor, mas assim, eu acho complicado e eu espero que os órgãos investiguem. Até agora eu vou fazer um BO e tal, para os órgãos investigar, porque quando é uma queixa crime que os caras fazem de mim lá, o pessoal investiga, então eu espero que os órgãos investiguem e se alguma coisa ocorrer, saibam que vai ter o endereço dessas pessoas e se for para fazer, façam aqui. Eu não vou parar, mesmo às vezes não tendo mandato, eu sempre vou denunciar tráfico de droga, pessoal que está traficando, incomodando o morador dos bairros. O pessoal me manda, eu passo tudo para a inteligência da brigada, passo para a Polícia Civil, para a Draco, para os órgãos aí necessários e a gente não vai parar com o trabalho. Cada vez a gente vai denunciar mais. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado.